eu tenho estado com Deus. E ontem foi um dia muito especial. Quando eu acordei pela manhã, de madrugada, a gente esteve se separando, santificando para Deus, para agradecer a Deus pela misericórdia dele em nossas vidas. E ontem foi um dia muito especial, quando eu acordei de manhã, que eu estava indo para o banheiro. O Senhor falou comigo, me chamou e disse: filha, porque desde quando eu saí de lá do hangar, eu pedi para Deus responder o que eu perguntei para Ele lá, sem conseguir perceber que a resposta dele estava no milagre que Ele tinha feito ali naquele momento. Mas eu sentia muito por não ouvir a voz de Deus como eu ouvi anos atrás, há 29 anos atrás. E eu sabia que o pecado, o mundo jaz no pecado, e que por causa disso, por causa dos nossos pecados, porque eles separam o homem de Deus, muitas das vezes não ouvimos mais a voz do Senhor, muitas das vezes precisamos de alguém para orar por nós, pela nossa cura, porque as nossas mãos já não curam. Muitas das vezes precisamos que alguém, alguma irmã, seja usada para Deus. Deus usa e fala conosco e a gente não percebe que há algo errado, que Deus ele pode falar com o servo seu, que ele precisa, mas antes precisamos nos santificar, nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Precisamos todos os dias nos consertar com Deus e reconhecer que sim, que nós vivemos pela misericórdia de Deus, por isso que não somos consumidos, não porque nós merecemos, porque as nossas boas obras não nos salvam. Elas contribuem, mas não salvam. Você ir para a igreja, não faltar aos seus compromissos, isso não vai te salvar. Que a tranquilidade da salvação não é certa para o servo de Deus, porque isso só o Senhor vai definir. Nós não podemos ter essa tranquilidade vai surpreender a muitos naquele grande dia. Nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos verdadeiramente nos arrepender diante de Deus, nos humilhar diante de Deus e fazer a presença dele especial. E não só ter boas obras, mas fazer a vontade de Deus, o que Ele nos ordenou. Amar o nosso próximo verdadeiramente. Precisamos reconhecer que nós não amamos de verdade. Porque dizer que amar é uma coisa, mas amar de verdade, como você ama um filho, como você ama a si próprio, como você chora por um filho quando dói, dói mais em nós, assim precisa ser pelo nosso irmão. Então, se a gente não consegue ainda ver isso, ou fazer isso, ou sentir isso, nós ainda não somos dignos do céu. Então nós precisamos correr atrás, nós precisamos pedir para Deus nos ensinar, nos ajudar a viver o mandamento que Ele quer que a gente viva. Quem dera que o céu fosse fácil, não é fácil. Muitos profetizarão, muitos curarão em nome do Senhor. E naquele dia vão se surpreender quando não puderem entrar no céu. Então essa tranquilidade não é boa para nós. Nós precisamos todos os dias sim nos humilhar e fazer da presença de Deus realmente especial. E não só ler, pregar, né? Mas viver realmente, porque ninguém engana a Deus. O Senhor, Ele sabe, nos conhece até mais que nós mesmos. Então nós precisamos realmente viver a palavra de Deus, porque o Senhor condena quem prega, quem fala, quem vai e não vive, porque causa escândalo dentro do lar, causa escândalo entre os irmãos. E o Senhor condena quem escandaliza o seu nome. E o Senhor conhece como nós somos intimamente dentro de nós, como nós somos dentro da nossa casa, com os nossos companheiros, com os nossos filhos. O Senhor sabe. E nós precisamos nos examinar profundamente, verdadeiramente, para que a gente possa realmente se arrepender. Nós vamos errar durante a nossa vida, nós vamos falhar muitas das vezes com Deus,
mas a importância que tem de todos os dias a gente verdadeiramente se arrepender, reconhecer e deixar os nossos pecados a cada dia. É isso que se chama vigilância, né? E ontem o Senhor disse para mim: filha, eu já te respondi. Eu ouvi a voz de Deus falar na hora que eu saí da porta do quarto. E Ele disse para mim: filha, eu já te respondi embaixo daquele que eu posso ver. Ele disse: quando eu fui me apresentar a ti, eu estava contigo, lá onde tu estavas, sem respirar. E quando tu me perguntou: Pai, quebra teu silêncio e responde se tu me perdoa. Eu fui contigo lá onde tu estavas, embaixo daquele copoceiro, e te respondi para que tu saibas que eu sou Deus. E que eu passeio no futuro dos meus servos. E a minha escolha vem disto. Aos meus escolhidos, eu escolho desde o ventre da mãe, porque eu já passei todo o seu futuro. E eu já vi tudo o que você iria fazer, todos os teus erros, os teus pecados diante de mim. Mas eu também estive contigo ali, no leito, que não era para tua morte, mas era que para tu nascesse de novo. E que tu testemunhasse que eu ainda curo, que eu ainda falo, que eu ainda opero milagre, que eu ainda sou o mesmo, e que o controle da vida dos meus escolhidos estão em minhas mãos. Porque o mal, ele não tem poder sobre a vida dos meus servos. Tudo que acontece na vida deles é porque eu permito. E quando eu permito que um servo meu seja recolhido, é porque já não há mais tempo de vida para ele. É porque eu já tratei a alma dele e está apto a descansar. E aqueles que eu permito voltar, aqueles que eu permito com vida, todos aqueles que eu estou devolvendo o fôlego de vida, que não vivam sem o meu propósito. Eu estou tratando da alma dos meus escolhidos, que não se percam nenhum. Nenhum dos meus escolhidos vão se perder. Todos aqueles que creem em mim serão salvos. Todos aqueles que vivem o meu mandamento serão salvos. Só que não são todos que vivem os meus mandamentos. E nem todos creem em mim. Porque todos que creem em mim vivem a minha palavra. Porém, todos aqueles que são condenados, que serão condenados, eles não vivem a minha palavra e se enganam. Mas não me engano, porque eu conheço, porque foi eu que criei. E eu fiquei muito maravilhada quando eu vi isso. Porque há 29 anos atrás, com 7 anos, o Senhor estava comigo ali naquele leito. E o que Ele falou lá era a resposta que eu pedi 29 anos na frente, no futuro. E Ele fez dessa maneira para provar
que Ele é Deus, que Ele é real, que Ele existe. E que quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando em nosso favor. E que quando Ele está em silêncio, Ele está conosco. E eu disse para Deus: Senhor, antes eu não entendia porque Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Ele sendo teu filho. Hoje eu entendo porque o Senhor fica em silêncio. Mas não porque Ele nos desampara, mas porque Ele está trabalhando em nosso favor. E eu guardei durante muitos anos no meu coração porque eu não entendia. Mas hoje eu posso testemunhar disso porque o Senhor me deu a entender. Ontem, pela manhã, e eu fiquei muito maravilhada porque nesse dia, tantos anos depois, eu não entendia do que é que o Senhor teria que me perdoar, o que é que eu ia fazer. Poucas pessoas sabem, uma irmã da bênção e o meu marido sabem, porque eu esperava isso, que o Senhor me respondesse. Para o Senhor me responder, ninguém deveria saber, era só eu. Eu esperei durante todos esses anos da minha vida. E eu pedi para Deus que Ele não me deixasse esquecer. E que Ele me desse força, recuperasse meu corpo, para eu fazer a vontade dEle, o que Ele me ordenou. E eu preciso fazer isso para sempre na minha vida, até que o Senhor venha me buscar. E eu sei que não vai ser algo fácil, não é algo fácil. Não é fácil viver nesse mundo e se guardar. Não é fácil a relação, não é fácil você se santificar para Deus, você reconhecer Deus todos os dias, porque não